Vamos começar então, gente. Já deu o horário aí, tá? Vocês podem preparar aí o material de vocês, né? Caso vocês queiram fazer alguma anotação. Nós vamos começar a falar, né, sobre a aula de hoje, que é o sistema locomotor, como eu falei anteriormente. Então, nós temos aí 3 sistemas associados ao sistema locomotor. Então, nós temos aí, para gerar o movimento, né, os nossos ossos, nós temos os músculos e nós temos aí a parte de articulação. Então, os ossos sozinhos, eles não conseguem se mover, né, ter movimento. Então, sobre os ossos, né, estão os nossos músculos, e aí os músculos estão conectados aí aos nossos ossos, né, através de tendões. Então, quando o músculo ele contrai, ele vai gerar um movimento, e aí sim a gente vai ter a locomoção, né, aquele movimento acontecendo. Então, o que vocês têm que saber é que esses 3 sistemas separados, né, não vai acontecer a movimentação. Quando eles estão juntos, né, trabalhando em conjunto, aí sim vai gerar o nosso sistema locomotor. Então, músculos para gerar o movimento, né? Os músculos, têm que estar aí associados aos nossos ossos, juntamente com o sistema articular, né? Conectando todos esses órgãos, esses músculos nos ossos, para assim gerar o movimento através da contração. Então, nós vamos estudar hoje sobre osteologia, que é o estudo aí dos nossos ossos. Nós temos, então, o conjunto de ossos, nós denominamos de esqueleto, tá? E para nós termos aí movimento, no caso, o nosso aparelho locomotor, nós temos aí o sistema esquelético associado ao sistema articular, né? Favorecendo a nossa articulação aí, e o nosso sistema muscular em conjunto, formando então o nosso aparelho locomotor, tá? Então, os 3 sistemas trabalhando em conjunto vai gerar aí o nosso sistema locomotor. Tá? E aqui a gente tem o esqueleto, ele é formado então pelo conjunto de ossos. Nós temos então, no nosso sistema de locomoção, falando então do sistema esquelético, tá, gente? Vai ser a aula de hoje, o tema da aula de hoje. O articular e muscular nós vamos ver nas próximas aulas. Então, nós temos aí no sistema esquelético um contínuo processo de remodelamento, ou seja, se houver alguma fratura óssea, dependendo aí da idade do indivíduo, dependendo aí da quantidade de armazenamento de minerais que ele tiver, vai acontecer um remodelamento, ou seja, esse osso aí ele vai poder se regenerar, né, voltar à sua origem. Pode ser que não se forme, né, exatamente como era, mas ele vai conseguir se remodelar, né, voltar ao normal, voltar à sua função. Então, a função dos nossos ossos aí, sustentação, então sustenta o nosso corpo, né? Proteção de quem? De órgãos internos, né? Órgãos vitais do nosso corpo. Então, como pulmão, coração, o nosso sistema nervoso. Então, se vocês observarem, né, o nosso crânio, ele é todo fechado justamente porque guarda, protege órgãos vitais que estão ali dentro, né? Todo encéfalo, bulbo, cerebelo. O nosso coração, os nossos pulmões, eles estão localizados aí no interior da caixa torácica, então nós temos aí costelas, né, associadas ao externo, que é esse osso que fica no meio da caixa torácica. Então eles estão sendo ali protegidos, né? O coração fica exatamente atrás do externo, justamente para a proteção do coração. Nós temos a coluna vertebral, no caso, e as costelas, né, fechando aí, se conectando ao externo para fechar essa caixa torácica, protegendo então assim os órgãos vitais, tá? Nós temos aí nos ossos também uma das suas funções é o local de armazenamento de minerais. Então nós temos aí esses minerais que estão armazenados nos ossos, né, na matriz óssea, justamente para favorecer, facilitar aí a absorção, a reabsorção desses minerais, tanto para a contração muscular quanto para a calcificação fetal. Então, no processo da formação, né, na nossa formação, processo de desenvolvimento embrionário, nós temos aí a reabsorção desses minerais, né, da mãe para o feto, justamente para facilitar a calcificação do feto. Tá? No caso do armazenamento de cálcio nos ossos, né, justamente falando aí do processo de armazenamento, é para facilitar a contração muscular.
né? No caso, em adultos. Então, nós temos aí o cálcio, que está estocado e armazenado no interior dos nossos ossos. E aí, quando acontece a contração muscular, boa parte desse cálcio ele segue em direção aos músculos, que vai facilitar o processo de contração. Então, o nosso corpo ele está todo conectado, tá? Além disso aí, nós temos no interior dos nossos ossos a produção de células do sangue. Quem lembra o nome desse processo de produção de células do sangue? Nós vimos no sistema cardiovascular. Quem lembra do nome desse processo? Não. Hematopoiese. Isso, hematopoiese. Então, ocorre aí a produção de células do sangue, tá? Justamente vai acontecer no interior dos nossos ossos, né? De alguns dos nossos ossos, que nós já vimos um pouquinho dessa questão de produção no sistema cardiovascular. Então, nosso sistema esquelético está em contínuo processo de remodelamento, né? Como função aí, sustentação, proteção de órgãos vitais, como pulmão, coração, né? Toda a parte aí dos órgãos que formam o sistema nervoso. É um local de armazenamento de minerais, né? Vai facilitar aí a reabsorção desses elementos para a calcificação do feto e para a contração muscular, tá? E para a produção de células sanguíneas também. A hemácia, nós sabemos que a cada 90 dias, né, são células anucleadas, elas não estão presentes mais na corrente sanguínea. Então, novas hemácias têm que ser produzidas. Então, quem vai produzir? Lá na medula óssea vermelha, tá? Está no interior dos nossos ossos. Então, nós temos aí número de ossos no corpo humano adulto, aproximadamente 206 ossos. Por que aproximadamente? Porque vai estar de acordo aí com a idade do indivíduo. Então, se for criança, vai ter um número de ossos acima de 206, tá? Crianças têm mais ossos que adulto. Se for uma pessoa também com alguma anomalia e ela não tiver algum membro, então vai ter abaixo de 206 ossos. Ou pessoas que têm anomalia, no caso, que aumenta em um membro, né, ou uma parte do corpo. Aí aumenta esse número de ossos. Por exemplo, polidactilia. Então, tem pessoas que apresentam a quantidade maior, né, no número de dedos. Então, consequentemente, altera aí nessa contagem. Então, aproximadamente, em um adulto, 206 ossos, tá? Por que eu falei que criança, né, o número de ossos é maior do que em adultos? Porque muitos ossos, durante a fase de desenvolvimento, eles são fragmentados, tá? E aí altera na contagem. Em adultos, a gente conta como um osso só. Por exemplo, o osso do crânio nas crianças, né? Em bebezinhos, eles são fragmentados. E aí existe a famosa moleira, né? Que é essa fragmentação dos ossos e tem cartilagem entre os ossos. Então, a moleira ela vai facilitar justamente na hora do parto, né? Para o crânio se contrair um pouquinho para passar pelo canal vaginal e vai facilitar também o crescimento dos órgãos internos, né, do sistema nervoso. Então, se o crânio da criança fosse todo fechadinho, não ia acontecer tanto desenvolvimento dos órgãos internos, no caso do encéfalo, né, do bulbo, cerebelo. Então, essa característica de ser fragmentado vai facilitar o desenvolvimento desses órgãos, tá? Nós temos também o osso da cintura, que é o osso ilíaco, que no adulto ele é um osso só, mas na criança ele também é fragmentado em 3 partes, né? Nós temos as 3 divisões, íleo, isquio e pubis. Eu vou mostrar para vocês mais para frente. Então, na criança, há divisão, a fragmentação de ossos, que no adulto esses ossos já estão compactados. Então, vai alterar na contagem também. Então, na cabeça aqui nós temos um total de 22 ossos, né? Os ossos do crânio, mais os ossos que compõem a face. No pescoço, total de 8. No tórax, 37, 24 costelas, né? 12 vértebras e um externo. O externo é esse osso que fica aqui no meio, onde as costelas elas estão conectadas. Então, as costelas elas partem das vértebras, tá? E seguem em direção ao externo. Beleza? São 24 costelas porque são pares, né? De cada vértebra, se vocês verem aqui, ó, tem 12 vértebras. De cada vértebra sai um par de costelas. Então, no caso, um total de 24 costelas. Nós temos aqui no abdômen um total de 7 ossos, né? 5 vértebras lombares, perdão, um sacro e um cóccix. A gente vai ver cada parte, né, cada divisão certinho. Nós temos nos membros superiores um total de 32 ossos.
Nós temos a cintura escapular com 2 ossos, 1 osso no braço, 2 no antebraço, 27 nas mãos. Membro inferior, nós temos 31, cintura pélvica 1, coxa 1, joelho 1, perna 2 e pé 26. No caso aqui dos ossículos do ouvido médio, nós temos um total de 3 ossículos. Então, nós temos 3 ossículos no interior do nosso ouvido, que é o estribo, martelo e bigorna, tá? 3 ossículos ali. Quem observou aqui que eu falei 2 cinturas, né? Nós temos a cintura escapular e cintura pélvica. Nós não temos uma cintura só. Muitas pessoas pensam, né, que a gente tem uma cintura, que é essa cintura inferior, a pélvica. Mas nós também temos a cintura superior, no caso a cintura escapular, que é essa cintura aqui, ó, que vai formar o nosso ombro, tá? Que é composta aí por 2 ossos, no caso a clavícula, 2 clavículas e 2 escápulas. Vou mostrar para vocês mais para frente. Porém, vocês têm que saber aí que nós temos 2 cinturas, a cintura escapular e a cintura pélvica, tá? O número de ossos, ele vai depender aí, vai variar de acordo com a idade. Então, vocês já sabem que em crianças, né, o número de ossos é maior, porque o osso ilíaco, que é o osso da cintura, ele é dividido em 3 partes, ele é fragmentado, então altera na contagem. E o osso do crânio da criança, ele também é fragmentado. Automaticamente, a gente vai alterar na contagem também. Que no adulto, eles estão fundidos, então não acontece. Pode voltar nos ossos? Posso. Essa página aqui, essa imagem? Pediram para eu voltar aí rapidinho, gente. Deixa eu ver aqui no bate-papo. Ok. Prosseguindo, então. Então, nós sabemos aqui que o osso ilíaco e do crânio, então, em crianças, há uma alteração aí na contagem, né? Outra situação que pode gerar também a variação aí do número de ossos. Nós podemos ter, né? Existem pessoas que têm ossos extranumerários, ou seja, o crânio, por exemplo, ele tem 4 divisões. Nós temos aqui, superiores, né? Nós temos aqui o osso frontal, que é esse osso aqui, ó, que forma a nossa testa, tá? Nós temos 2 parietais, que são ossos aqui laterais, que era de tudo dividido, né? Hoje a gente não consegue sentir. Se a gente colocar a mão aí no nosso crânio, vocês não vão sentir nada, nenhuma divisão. Justamente porque tem essas suturas aqui, ó. Como se fosse uma cicatriz. Então, tá tudo conectado. Mas existe divisão. Então, existem 4 divisões aqui na parte superior. Então, a gente consegue ver esse ossão aqui, que é o frontal. 2 laterais, ó, parietal, e o occipital que tá aqui atrás, para formar esse osso aqui da nuca, essa parte da nuca. Aqui, ó, é uma sutura só, que tem uma divisão, dividindo aqui, no caso, os parietais. Porém, se a gente observar esse crânio aqui, ele tá todo fragmentado. Automaticamente a contagem aqui vai ser diferente, porque ele tá fragmentado, tá? Aqui do outro lado, nós temos aqui exemplos de pessoas que são portadoras de polidactilia, né? Acontece aí número, né, de dedos a mais. Então, ou nas mãos ou nos pés. Então, a gente consegue perceber aqui, ó, que os dedos, eles têm ossos, né? E aí, quando você tem um dedinho a mais, ele também vai ter essa contagem alterada, né? Tanto nas mãos quanto nos pés. Nesse caso aí. O esqueleto, ele pode ser dividido em 2 partes. Nós chamamos essa divisão aí de esqueleto axial e esqueleto apendicular. Isso é importante para vocês, tá? Então, o esqueleto, ele é dividido em 2 partes. 2 divisões, esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Então, que ossos fazem parte do esqueleto axial? Nós temos aqui os ossos que formam a cabeça, tá? Nós temos aqui o nosso tronco, que é a coluna vertebral, ó, pega os ossos da coluna vertebral e da caixa torácica, que são as que são as costelas, né, partindo das vértebras, e o externo que fica aqui no meio, ó, esse aqui que é o externo, tá? Isso aqui é o esqueleto axial, então ossos que formam a cabeça, né, e o tronco, coluna vertebral, costelas e o externo. Do outro lado, nós temos o esqueleto apendicular. No esqueleto apendicular, a gente vai ter a seguinte contagem.
nós vamos ter aqui, ó, a cintura escapular, que é essa parte aqui, ó, tá? Nós vamos ter os ossos dos membros superiores, dentro do esqueleto apendicular. Nós vamos ter a cintura pélvica, que é esse ossão aqui, que a gente está fundido, que é o ilíaco, e os ossos que formam os membros inferiores. Então, essa é a divisão do nosso esqueleto. Esqueleto apendicular, ossos da cabeça e do tronco, perdão, axial, cabeça e tronco, e apendicular, cintura escapular, membros superiores, cintura pélvica, membros inferiores. Essa é a divisão, tá? E agora nós vamos conhecer aí os ossos que formam o esqueleto apendicular. Então, no esqueleto apendicular, nós temos a cintura escapular. A cintura escapular ela vai ser formada pela clavícula, tá? Com esses dois ossos que a gente tem aqui, ó. E a escápula, que é um osso aqui de trás. Aí temos aqui os ossos do membro superior. Nós temos aqui, ó, o húmero, tá? Nós temos o rádio e nós temos a ulna. Nós temos no nosso pulso aqui vários ossículos que formam carpo. Nós temos na palma das nossas mãos, né, uns ossinhos aqui que vão ser chamados aí de metacarpos ou metacarpais, ossos metacarpais, tá? E nos dedinhos nós temos as falanges. Nós vamos ter agora a cintura pélvica, que é formado por esse osso grandão aqui, ó, tá? Que é o ilíaco. E aí nós temos os ossos que formam os membros inferiores. Nós temos o fêmur. E aqui embaixo nós temos dois ossos, ó, a tíbia, que é esse aqui, ó, e a fíbula, que é esse aqui do lado. No joelho nós temos a patela, né, gente? Chamada como rótula também, tá? E aí no tornozelo nós temos o tarso, ó, aqui no pulso nós chamamos de carpo, tá? Aqui abaixo no tornozelo nós chamamos de tarso. Então nós temos vários ossículos aqui, que são chamados de ossos do tarso. Nós temos o metatarso, vamos formar a planta do pé, né? Na parte do pé agora falando. E nós temos aí nos dedinhos as falanges também. Então vamos falar aqui da cintura escapular e os ossos do membro superior. Então aqui, ó, na cintura escapular, nós temos a clavícula, que é esse osso aqui, ó, que ele fica voltado aqui nessa parte, tá? E nós temos na parte de trás esse osso aqui que é a escápula, tá? Então, nós temos duas clavículas e duas escápulas. No braço, nós temos esse osso longo aqui, ó. Ele é chamado de húmero, tá? Conectado ao húmero, nós vamos ter aqui no antebraço dois ossos, o rádio e a ulna. Alguém saberia me dizer aí onde está o rádio, onde está a ulna? Alguém saberia localizar? Não. Em anatomia, beleza. Em anatomia, a gente tem um macete para não errar onde está um, onde está outro, tá? Então, eu vou explicar para vocês. É bem simples, porém, na hora de um vestibular aí, dependendo da questão, pode salvar. Então, sabemos aqui que no antebraço nós temos dois ossos, tá? Uhum. Rádio e ulna. Então, aqui, ó, nessa parte aqui de dentro, no caso, voltado para o nosso corpo, nós temos o rádio, tá? E aqui nós temos a ulna. Então, pensa assim, o rádio, ele está próximo, conectado aqui, próximo ao polegar. E o polegar, então, seria a antena do rádio, tá? Então, o rádio, ó, com a anteninha aqui, e a ulna aqui embaixo. É bem simples, mas é um detalhe que salva, né? Então, nós temos o rádio, ó, só lembrar do polegar tá aqui em cima, a anteninha. Ó, o rádio e a ulna, tá? Aqui no nosso pulso, nós temos vários ossículos que vão permitir com que a gente faça esse movimento, tá? Então, são ossos do carpo. Então, essa região aqui é chamada de carpo. Então, tem vários ossinhos aqui que vão facilitar todo o nosso movimento com as mãos, tá? Na palma da mão, nós temos os ossos chamados de metacarpo, né? São 5, tá? Se a gente colocar aqui em cima, ó, dá pra gente sentir, ó, tá? São 5. E nos dedinhos, nós temos divisões.
Se vocês olharem para as mãos de vocês, para os dedinhos, vocês vão ver que nos dedos tem divisões, tem 3 divisões. E nós conseguimos ter esse movimento, ó, de dobrar os dedinhos. Significa que nós temos 3 ossos aqui, tá? Então, nessa divisão aqui, nós temos as falanges, que são chamadas de falanges proximais. Vou pegar a caneta aqui, peraí. Aqui, ó, chamadas de falanges proximais. Essas aqui do meio, ó, são chamadas de falange média. E essas da pontinha aqui, ó, do outro lado tem nossas unhas, são chamadas de falanges distais. Então, ó. Difícil de mexer elas. Oi? Difícil de mexer as últimas Mas olha falanges. só, olha aqui, ó. A gente consegue ter esse movimento, tá vendo? Ó. Mas a gente não consegue mover diretamente a última. Sim, mas de qual dedo você tá querendo dizer? Tô falando a última falange, a da ponta. Ah, tá. Tem gente que até consegue, né? Virar ela assim, né? Você tá querendo dizer, né? Uhum. Virar a ponte é difícil. Mas isso nos permite ter esse movimento aqui, ó. Tá? A gente consegue pegar os objetos e ter essa movimentação. Tá bom? Então, vai facilitar nesse processo. Pode o nome das falanges? Posso. Então, ó. Falange proximal. Essas aqui, porque estão próximas do nosso corpo. Proximal. Médias, ó. São essas do meio aqui. E a distal. Falanges distais, né? Que são na pontinha do dedo. Tá? O polegar tem menos? Olha para o polegar, justamente. Olha para o polegar de vocês. Vê que diferença vocês conseguem visualizar aí. O que tem de diferente? Tem só 2. Tem só 2. Você consegue mexer da ponta. Então, ó, a movimentação é diferente, ó. A movimentação é diferente. Nós temos 2 falanges apenas. Nós temos a falange proximal e a falange distal. Nós não temos a média, tá? Então, nos 4 dedos, nós vamos ter 3 falanges. Porém, no polegar, nós vamos ter quantas? Apenas 2, proximal e distal. Beleza? Uhum. Ok. Vamos prosseguir, então. Nós temos aqui, falando de classificação dos ossos, né? Nós temos ossos longos, por exemplo, o fêmur, né? Que é o maior osso, mais alongado aí. O húmero também, tá? Osso do braço, ó, o húmero. Nós temos ossos, né, de tamanhos curtos, como, por exemplo, ossos do carpo. Olha aqui, quantos ossículos nós temos, né, que vai favorecer. Lembrando que eles estão conectados por vários ligamentos, né, que vai favorecer, facilitar esse movimento. Nós temos os ossos laminares, ó, são ossos planos, por exemplo, do crânio. Nós temos ossos alongados, os ossos das costelas, né, eles vêm lá das vértebras até o externo, então são ossos bem longos. Ossos pneumáticos, nós vamos falar mais sobre esses ossos, mas eles estão localizados, ó, nessa região da nossa face, tá? Temos ossos de formato irregular, são irregulares, por exemplo, as vértebras. As vértebras, elas basicamente possuem esse formato diferente, né, irregular, exceto 2 vértebras, que são as 2 primeiras, a C1 e a C2. Atlas é o nome da C1 e Axis é o nome da C2. Então, elas têm um formato diferente, que elas vão se conectar uma a outra justamente para permitir essa movimentação aqui, ó, da nossa cabeça, tá? Então, vou mostrar o formato mais para frente para vocês, o encaixe perfeito para a gente conseguir girar o nosso pescoço. Então, no geral, as vértebras apresentam essa forma, tá? Existem processos aqui, partindo dela, né, processos espinhosos, que a gente chama, né, essas protuberâncias aqui, então é um formato bem diferente. Temos ossos sesamóides, no caso da patela. Oi. Eu sei que vai sair um pouco do coisa, é você falando no movimento de girar a cabeça. Então quer dizer que as corujas têm mais ou menos? Não, a formação é diferente. Ah, tá. Tá? A forma que vai delimitar essa rotação, tá? É o formato delas. Tá, obrigado. Os ossos, suturais, né? Como eu falei para vocês, a sutura vai ser de acordo aqui com a conexão do crânio, né? Onde tinha cartilagem. E hoje não tem, no caso tem cartilagem, só que ela é tão dura, tão enrijecida,
que nem parece que tem cartilagem mais, só que aquela molinha não tem mais. Então, naquele local ali, vai ficar as suturas, né? Que são esses locais aqui onde acontecem essas fragmentações, né, do crânio. Nos ossos longos, nós temos aqui, gente, ele é aberto, né? Essa parte interna, que é esponjosa, tem um monte de buraquinho, então nós temos aqui o osso esponjoso. E nós temos essa parte mais compacta, que é chamado de osso compacto, tá? É só vocês lembrarem aí do osso da galinha, por exemplo. Quando acontece de quebrá-lo, vocês conseguem perceber que tem uma parte mais esponjosa. Acho que todo mundo já percebeu isso, né? E tem uma parte mais compactada. Então, a essa parte aqui do osso que tem esses buraquinhos, a gente chama de osso esponjoso, tá? E o que não tem, o osso compactado. É justamente no osso esponjoso que vai acontecer a produção da medula óssea vermelha, ou seja, a produção de células do sangue, tá? Então, é justamente na parte dos ossos, do osso esponjoso, essa parte cheia de furinhos, que vai estar acontecendo ali a produção de células do sangue, tá? Outra divisão importante para vocês é a divisão do osso. Então, nós temos a parte aqui, ó, essa parte mais achatada, né? A gente chama de cabeça do osso. Essa parte é chamada de epífise. Então, se a gente pegar um fêmur, um húmero, terão duas epífises, né? Tem essa parte aqui superior e a parte inferior que não está mostrando aqui. Tá? Então, essa parte aqui do osso é chamada de epífise. E essa parte mais alongada aqui do osso é chamada de diáfise. Tá? Então, epífise, ó, toda essa região aqui, e a diáfise é essa região aqui, tá? Professor, Cartilagem epifisária. Oi. o osso ióide, ele faz parte do Axial. da axial? Aham. Axial. Beleza. Cartilagem epifisária. Então, nós temos aqui, nos ossos longos, né, em outros ossos também, uma parte de cartilagem, né, conectada ao osso. Aí vocês falam assim, não, professora, é normal ter cartilagem, né, na parte da epífise, por exemplo, do osso, justamente para um osso não encostar no outro, né, e acontecer o desgaste ósseo. Beleza, essa é a famosa cartilagem articular. Nós temos sim, justamente para não acontecer o desgaste ósseo. Porém, existe uma cartilagem chamada cartilagem do crescimento, né? Vocês já podem ter ouvido dessa forma, ou cartilagem epifisária, que essa cartilagem epifisária porque está próxima à epífise do osso. Então, a epifisária, essa cartilagem vai fazer com que o osso ele consiga crescer, vai fazer com que consiga ter a produção de matriz óssea, esse osso aí se alongar. Tanto o fêmur, o húmero e outros ossos também possuem, tá? Então, essa cartilagem, ela é chamada de cartilagem de crescimento ou cartilagem epifisária. Então, ela vai favorecer, né, o crescimento, o alongamento desse osso, tá bom? No osso adulto, a gente consegue perceber que tem a cartilagem articular, porém não tem mais a cartilagem do crescimento, né? Quando você já atinge seu tamanho e limite. Então, aqui, por exemplo, a gente consegue perceber aqui as epífises de crescimento na mão. Olha uma mão aqui de uma criança de 11 anos e um adulto de 21 anos. A gente consegue perceber que entre as falanges há um espacinho ali, justamente contendo cartilagem. Então, essa cartilagem vai favorecer o crescimento do osso, né? Para que o osso se expanda ali naquela região. Se fosse tudo conectado ali com o osso, não ia acontecer esse crescimento tão facilitado, né? Então, no caso aqui, a gente consegue perceber uma epífise madura num adulto de 21 anos, num jovem. Então, aqui tem cartilagem ainda, porém, em menor concentração. Professor, Tá? Oi. e o que acontece com as pessoas que, tipo, mãos menores que outras? Elas têm menos cartilagem? Não. Aí vai estar de acordo com a parte hormonal também. O crescimento ósseo, ele também está associado a questões hormonais, ou se a pessoa tem alguma anomalia, algum raquitismo, algum gigantismo, que aí vai mexer com a parte hormonal também, tá? Essa questão de altura e de tamanho. Tem várias coisas envolvidas. Isso aqui estou falando em relação ao desenvolvimento do osso, tá? Por exemplo, o bebezinho, quando ele nasce, a mãozinha é toda molinha, então ele não consegue ter um movimento perfeito. A gente consegue perceber, ó, que as falanges, elas são bem separadinhas aí por cartilagem. Olha o carpo delas, ó. Olha os ossinhos, né? Bem separadinhos. Olha o metacarpo, ó, bem separadinho também, né, das falanges.
Então, todo movimento, ele acontece bem lento, aos poucos, e a criança vai se desenvolvendo, né, a partir do desenvolvimento ósseo. Aqui em cima a gente já consegue perceber, ó, tudo conectado, né, com as articulações preparadinhas, facilitando todo o movimento. Aqui eu Professora, coloquei para vocês... Oi, gente. e Oi. quem é portador de nanismo? É a mesma coisa. Aí não tem esse Não tem. desenvolvimento de produção de matriz óssea. E né, ele vai parar o desenvolvimento, não vai crescer. Né? Então ele O osso não para vai se desenvolver precocemente? precocemente, Ah, tá? aqui. E o gigantismo é o oposto, né? Uhum. Deixa eu ver o horário aqui. 35. Beleza. Então, eu coloquei a imagem aqui para vocês do interior dos ossos. Então, vocês estão vendo aí a parte do osso compacto, ó. Perdão. E do osso esponjoso. Então, eu coloquei para vocês justamente visualizarem a parte do osso esponjoso, né? Que nessa parte existem vários vasos sanguíneos, justamente para poder capturar aquela produção de células e já mandar diretamente para a corrente sanguínea, tá? Então, acontece aqui a hematopoiese, tá? Então, esses ossos têm vários canais que são vascularizados e inervados, tá bom? No osso, nós temos aí, o osso ele é feito a partir de um tecido conjuntivo especializado, né? O nosso tecido ósseo. Todo o tecido é formado por células. Então, nós temos para cada tecido células específicas. Então, para o tecido ósseo, nós temos 3 células muito importantes, que são os osteócitos, osteoblastos e osteoclastos. Então, essas células, elas funcionam em conjunto. Então, a matriz óssea, ela possui osteócitos, tá? Os osteoblastos, eles vão participar do processo de calcificação. E os osteoclastos, eles vão participar da limpeza da matriz óssea. Então, vou dar um exemplo para vocês aí. Acontece uma fratura no osso, uma ruptura aí do osso, né? Vai acontecer, a fratura automaticamente fragmentos de osso vão ficar naquele tecido, né? Em volta ali de todo o tecido interno. Então, os osteoclastos, eles vão vir fazendo a limpeza da matriz, ou seja, limpando aqueles fragmentos. Aí os osteoblastos vão começar a produzir matriz óssea, vão começar a calcificação, ou seja, produção de matriz óssea, e aquele osso vai voltar ao normal, né? E aí essas células vão gerar aí o tecido propriamente dito, né? O tecido ósseo aí pronto, no caso formados por células adultas desenvolvidas, chamadas de osteócitos, tá? Então os osteoblastos vão gerar aí matriz óssea, no caso vão dar origem aos osteócitos. Quando acontece fratura, né, essa regeneração do osso, remodelamento, ele pode acontecer de ficar perfeito, né, e você nem percebe que já fraturou o osso, ou pode acontecer no local da fratura, pode gerar um calo ósseo. Vocês já ouviram falar de calo ósseo? Sim. Você coloca a mão no local onde teve a fratura, você sente um relevo. Ou seja, é como se fosse uma cicatriz no osso, literalmente, né? Você sente onde aconteceu a fratura. Então, não fica como era mais, né? Você vai ter aquele relevo ali no osso. Vocês já fraturaram algum osso, alguma parte do corpo? Não. Alguém já fraturou? Não? Intervalo. Eu já. Já. O que, gente? Qual osso? Dedo mindinho do pé. Eu quebrei Nossa. o pulso. O pulso. Mais alguém? Não. Beleza. Ó, nós temos então, na parte inorgânica, né, os minerais, cálcio, fósforo, magnésio, sódio. Nós temos também no osso vasos sanguíneos, nervos. Nós temos aí o número aproximadamente, né, variável, 206 ossos. E a função aí, sustentação, proteção, inserção dos músculos, né, função hematopoética. Aqui eu coloquei para vocês a variação do número de ossos. Então, aquele osso que eu falei, né? O osso ilíaco. Ele hoje, que é o osso do quadril, ele está compactado aqui, ó. A gente não consegue ver as divisões. Mas, né, no processo de desenvolvimento, ele é dividido em 3 partes, tá? Ele é dividido em íleo, em isquio e pubis. Então, acontece 3 divisões desse osso aqui, tá? E aqui em cima, tem aqui a imagem de uma pessoa com polidactilia, né? Que aí a contagem aumenta também. Essa é a variação que pode acontecer. Nós temos aí tecidos conjuntivos de revestimento interno e externo do osso.
Então, na parte interna, está localizado aí o tecido de conjuntivo, que vai dar esse revestimento interno, chamado de endósteo, tá? E na parte externa aqui, ó, nós temos o periósteo. Então, é o tecido conjuntivo denso, bem rígido, que vai revestir aqui a diáfise do osso, tá? Porém, nessa parte aqui da epífise, que é essa parte aqui, ó, da cabeça do osso, ela vai ter cartilagem. Então, nessa parte que tiver cartilagem, não vai ter periósteo, tá? Vai ter a cartilagem para facilitar o processo de movimentação, né? Justamente para o osso não ficar batendo no outro. Quando acontece um desgaste da cartilagem, aí o osso começa a bater com o osso, né? Sofrer atrito aí com outro osso, e aí vai gerar dor, incômodo, né? Dificuldade na locomoção, justamente porque vai acontecer um desgaste ósseo, tá? Mais uma imagem aqui para vocês, né? No caso do fêmur, eu coloquei aqui para vocês visualizarem o osso completamente vascularizado, ó, para vocês terem uma noção como que fica a vascularização aqui, o processo de hematopoiese. Então, a gente tem aqui toda a vascularização interna, ó, e externa, tá? E aqui o osso sem vascularização. Então, quando vocês verem essa imagem aqui, vocês têm que lembrar da imagem anterior. Vocês têm que lembrar do processo de vascularização, que acontece na parte interna, tá? Mas o que é medula óssea? Então, sabemos que é um tecido líquido, né, que ocupa a cavidade interna dos ossos, no caso do osso esponjoso, e ali vai acontecer, né, a produção de células do sangue. Então, nessa medula óssea, tem a célula tronco hematopoética, que são células que vão dar origem a outras células do sangue, tá? Formando a nossa medula óssea. Aqui nessa imagem, vocês conseguem visualizar, no caso, gente, uma pessoa, por exemplo, que apresenta um quadro de leucemia, ela vai ter problema na medula óssea vermelha, na produção de células do sangue, né? E aí ela vai ter que passar por um processo de transplante de medula, né? Se for compatível. Então, nesse transplante, né, o líquido, ele vai ser retirado aí do interior dos ossos, ou seja, lá no osso esponjoso, na medula óssea interna. Então, olha como acontece a pulsão aqui, ó. Geralmente, acontece no osso ilíaco, tá? Que é o osso que forma a nossa cintura pélvica. Então, aqui está acontecendo aqui a extração, né, desse líquido que ocupa aí essa parte interna, contendo células hematopoéticas, tá? Células tronco hematopoéticas. Aqui eu coloquei para vocês a imagem da massa óssea, tá? Dessa parte do osso aí, da matriz óssea interna. Vocês estão vendo aqui, ó, no caso, um osso saudável, ó, internamente saudável, e aqui um osso que teve perca de massa óssea. Olha só como é que fica com buracos, né, mais alargados. Aqui embaixo a mesma coisa, ó, a gente tem um osso saudável, tá? E aqui um osso, ó, danificado, de uma pessoa que tem osteoporose. Então, o que pode causar essa perda de massa óssea? Logicamente, se você tem essa perda de massa óssea, o osso ele vai ficar frágil ou ele vai ficar rígido, gente? Frágil. Completamente frágil, né? Com alto risco de fratura. Então, o que pode causar, né? O que pode levar a isso? A perca de minerais, por exemplo. Quando você tem abaixo de vitamina D, né? Você não acontece aí, a absorção correta de cálcio e fósforo, que vai gerar aí, né, uma sensibilidade no osso. A partir da idade também, né, nas mulheres pode acontecer a menopausa, então a questão hormonal também vai estar influenciando nessa questão, né, de armazenamento de minerais, tabagismo e alcoolismo. A vitamina D, nós já falamos dela, ela é muito importante, porque ela vai ser estimulada, né, a partir da exposição aos raios solares, então ativa a produção de vitamina D, e a vitamina D ela vai fazer com que o cálcio, que a gente absorve através da nossa alimentação, com que o cálcio ele vá para os ossos, e que os ossos armazenem cálcio, né? Então, se o osso está armazenando cálcio, ele vai ficar mais rígido. Mas se a gente tem perda de vitamina D, automaticamente o cálcio ele não vai ser levado para ser armazenado nos ossos. Automaticamente a gente vai ter perda dessa massa óssea. Então, é muito importante nós termos, né, a taxa de vitamina D suficiente para o nosso corpo, né, para a gente estar em homeostase, nosso corpo está funcionando direitinho. Então, é de grande importância aí a gente estar
cuidando da alimentação, tomando banho de sol, principalmente nesse momento que a gente está vivendo? Fala aí. Uma vez com osteoporose é possível curar? Tem tratamento, né? A pessoa Mas vai a ter que cura fazer uma definitiva. suplementação, tá? Ah. Mas ela vai ter que estar um processo contínuo aí, Tem uma tá? cura definitiva. Principalmente de acordo com a idade, né? Que vai havendo já uma baixa e uma baixa uma perca, né? De massa óssea. Então, o que a gente pode fazer agora, né? É a gente cuidar, se prevenir para o futuro. Então, se você tem uma alimentação legal, se você toma, né, tem a taxa de vitamina D no sangue legal e tem uma alimentação rica, né, fontes de cálcio, fósforo, automaticamente você vai estar se resguardando, né, para evitar aí uma doença futura, uma perca de massa óssea futura, tá? Na cabeça, nós temos aí nossos ossos, então 22 ossos da cabeça. Nós temos um osso que apresenta movimentação, ou seja, um osso móvel, que é o osso da mandíbula. Nós temos discos de cartilagens aqui, ó, que permite todo esse movimento da mandíbula, tá? Nós temos as suturas, né, que são essas cicatrizes que eu falei para vocês, né, que não apresentam movimento, porque a cartilagem bem rígida que está aqui dentro, ó, então parece que é osso, tá, fundido. Nós temos a divisão dos ossos, né, dos ossos da cabeça. A gente consegue dividir aí em ossos do crânio, são esses ossos aqui, ó, e os ossos da face, tá? Então, eu vou falar alguns desses ossos para vocês. Deixa eu ver o horário aqui. Nós temos aqui, no caso, vista lateral, né? Parietal. Esse osso aqui da frente, que é o frontal, ó, o parietal tá aqui do lado, tá? E aqui atrás, ó, o occipital, tá? Acima da orelha aqui, ó, nós temos o temporal, tá? E aqui, ó, nós temos o esfenoide, localizado nessa região aqui. Nós temos o nasal. Se vocês colocarem a mão no nariz de vocês, vocês vão sentir até onde tem osso e aonde finaliza o osso começa a cartilagem. Então, vocês conseguem ver essa parte do osso nasal, tá? Que é essa parte aqui, ó. Na maçã, né, do rosto, a gente tem o osso zigomático, ó, que é esse osso aqui, ó, tá? Nós temos maxilar e nós temos a mandíbula, que é o osso móvel. Aqui embaixo a gente consegue perceber o crânio de uma criança, né? A gente consegue ver as moleiras, né? As moleiras, elas são chamadas de fontanelas. Então a gente consegue perceber que esse crânio aqui é de adulto, ó, porque já aconteceu a compactação dele, e aqui de uma criança, porque tem as moleiras, as fontanelas. Mas a gente consegue perceber os ossos da mesma forma. Então tem aqui, ó, o frontal, ó, que está em azul, os parietais, tá? E o occipital aqui atrás, ó. O temporal, ó, o esfenoide, o zigomático, o nasal, maxilar. A gente consegue perceber, tá? Só que tem cartilagem ali entre eles. Vista anterior agora. Nós temos aqui o frontal, parietal, ó, que está em verdinho, a gente não está vendo na lateral, né? Esse aqui, no caso, é o parietal, esse lado aqui, tá? Temporal, nós temos o zigomático, ó, que é esse ossinho aqui, maxilar e a mandíbula, que é o único osso móvel. O maxilar, gente, ele pega aqui, ó, desde essa parte onde vai se projetar os os dentes, até, ó, vai subindo aqui, ó, chega até essa órbita aqui, essas órbitas, né, onde vão ser inseridas as nossas vísceras, no caso, o nosso olho. O maxilar também, ele forma parte do nosso palato, tá? Então, esse osso, ele sobe e ele entra aqui também no céu da boca, fazendo toda essa estrutura do céu da boca. Então, nós chamamos ali essa região de palato. Nós temos no céu da boca o palato duro e o palato mole. Então, se vocês colocarem a língua no céu da boca, vocês vão perceber que tem o palato duro, né? Que tem o osso maxilar ali por dentro, formando o palato duro. E que lá atrás a gente tem o palato mole. A gente consegue ver aonde termina esse osso. A gente consegue sentir, tá? Então tem o palato duro, passa a língua aí no céu da boca de vocês, e lá atrás tem o palato mole, tá? Onde finaliza esse osso aí. Então, mais uma imagem aqui para vocês verem direitinho com calma, o occipital, as divisões do crânio, parietal, ó, o temporal, próximo da orelha, o esfenoide, ó, o frontal, nasal. Aí temos o lacrimal também, ó, que fica aqui dentro, tá?
maxila, maxilar, mandíbula e o zigomático. Tá? Tirando aqui uma vista inferior, tirando a mandíbula, vocês estão vendo aqui uma vista inferior sem a mandíbula. Então a gente consegue perceber também. Olha aqui o osso da maxila que eu falei para vocês, ó. A gente consegue ver o céu da boca, ó, formando o céu da boca. Tá? E tem o osso palatino também, que vai dar continuidade ao osso do maxilar, né? Temos o zigomático ó, aqui do lado, ó, que vai formar essa parte de cima da bochecha, o esfenoide, ó. Então esses ossos aqui, eles vêm entrando, tá? Até a parte interna. Aqui, vocês estão vendo agora os ossos da cabeça vista interior. Então é como se fosse retirado aí o cérebro, né? Todo o encéfalo. Vocês estão vendo a parte do crânio não mais externa, mas sim a parte interna. Então a gente consegue ver um ossinho aqui dentro, ó, chamado etimoide, mas a gente consegue perceber as mesmas divisões, ó. Temos aqui o osso frontal, ó, parietal, o temporal, o occipital, são os mesmos ossos, né? E aí, vamos fazer uma dinâmica aqui agora, tá? Quem puder ligar a câmera aí, para facilitar, então eu vou falar o nome do osso, vocês vão tentar localizar em vocês, tá bom? Então, osso frontal, tentem localizar aí. Frontal, perfeito, Gabriel. Achou, Helena? Frontal, Helena, ó, esse aqui, ó. Tá? Zigomático. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá? Maxilar. Maxilar não é móvel. Maxilar. Ótimo, Gabriel. Maxilar. Mandíbula. Agora ficou fácil, né? Vocês têm que lembrar que é o móvel. Tá? Occipital. Na nuca. Lá atrás. Tá? Lacrimal. Isso é fácil. Perfeito. Nasal. Beleza. Tá? Prosseguindo, então, 8 minutinhos. Deixa eu colocar aqui de novo o slide. Ó, tem um bem-te-vi por aí, hein? Escutei o barulho. Ok. Aqui, gente, nós temos, então, as moleiras, né? Que são chamadas de fontanela. E o fechamento acontece de 6 meses a 1 ano e meio. Então, vai acontecer aí o fechamento das moleiras. Aí eu coloquei a imagem para vocês observarem, ó, como que é um crânio de um bebê, tá? Por isso, total cuidado, né? Muito molinho, muito frágil. Então, vocês já sabem agora o porquê, né? Por que que existem essas divisões, por que que existem as fontanelas, tá? Então, vai facilitar aí o desenvolvimento dos órgãos internos, né? E vai facilitar também no parto normal, para passagem aí no canal vaginal. Professora, Oi. a minha tia teve um dia que eu tava ligando com meus primos. Aí, meu primo, ele tinha 4 ou 5 anos, não lembro, faz muito tempo. Aí, ele, tipo assim, ele foi brincar, ele tropeçou e bateu de cabeça na parede. Aí, a minha tia falou que ele não podia fazer isso porque ele ainda tinha moleira, é verdade? Sim, sim. Tem pessoas que o normal é acontecer esse fechamento, vou botar até uns 2 anos, tá? Mas tem pessoas que têm moleira aberta. Você já ouviu falar? Tem pessoas que demora o fechamento dessa moleira, demora a acontecer. Aí pode ter moleira aberta, tá bom? Isso pode acontecer sim. Tem pessoas que demoram um pouquinho mais para fechar, tá? Mas em média aí é de 6 meses a 1 ano e meio. Gente, alguma dúvida? Professora, mas que Oi. a mulher demora a fechar, prejudica alguma coisa na pessoa? Ou Não prejudica. Ela vai ter o desenvolvimento normal. Somente assim, tem que ter um cuidado maior, né? Porque se você não tem osso, você tem cartilagem, automaticamente você não vai ter tanta proteção, entendeu? Por isso que é arriscado qualquer pancada. Já é arriscado em qualquer idade, né, gente? Qualquer pancada no crânio. Mas para quem tem moleira ainda, é muito pior, né? O choque vai ser muito maior. Tá bom? Tenho 2 perguntinhas. Se acontece uma lesão na parte da moleira, o que acontece? Depende do que for, da pancada, no caso, né, da lesão.
E se ela for muito forte, pode danificar uma parte do cérebro, tá? Porque embaixo já tem o encéfalo, já tem o cérebro, né? Então, por isso, todo o cuidado com essa região, para justamente não prejudicar o desenvolvimento encefálico. E outra, por que tomar uma pancada nessa região aqui, tipo, você pode desmaiar alguma coisa assim? É o órgão vital, gente. Só por Altera a isso? circulação. Exatamente. Altera a circulação, a oxigenação, entendeu? Então, qualquer pancada no órgão, tanto nessa parte do tórax, que tem o pulmão e o coração, quanto na cabeça, são dois lugares que, por mais que temos ossos protegendo esses órgãos, são órgãos sensíveis e são vitais. Então, não é aconselhável, né, qualquer pancada, lesão nessa região. E se acontecer, né, da pessoa desmaiar, ou enfim, tem que levar rapidamente aí para uma ajuda médica, porque tem que ver se chegou a lesionar algum órgão. Por isso que a maioria dos lutadores de artes marciais acaba com problemas no futuro. Exatamente. Tá? Beleza? Beleza. Ó, nós vamos finalizar por aqui. Temos muita coisa para falar ainda de ossos, tá? Vocês já conheceram muitos ossos. Se a gente pegar aí o membro superior, temos 4 minutinhos. Vamos fazer uma revisão rapidinho. Vamos lá. Então, o membro superior, nós temos a cintura escapular. Quais são os 2 ossos que formam a cintura escapular? Escápula. Escápula e aqui na frente, ó. Clavícula. Muito bem. Aqui no braço, gente, nós temos esse osso aqui chamado de húmero. Muito bem. Aqui no antebraço, nós temos 2, certo? Só lembrar da anteninha. O rádio e a... Começa com U. Una. Aonde que tá o rádio? Onde que tá a una? Rádio. Fazendo aqui sim. Rádio se localiza perto E a do una coração. aqui. Isso, e a una. Embaixo. Perfeito. Aqui, gente, nós temos ossos do carpo, né? Vários ossículos. Aqui, ó, nós temos os ossos do Metacarpo. carpo, perfeito. Então, se aqui é carpo, aqui vai ser metacarpo, tá? E aqui nós temos as falanges. Então, falange. Vamos lá. Final, média e distal. Média e distal. E o polegar só tem a proximal e distal. proximal e distal. Perfeito. Perfeito. Viu? Já conheceram aí bastante ossos no nosso corpo. Vamos finalizar por aqui então, gente? Tá bom? E aí, semana que vem, a gente dá continuidade. Tá bom? Tá bom. Se cuidem. Boa semana para vocês. Bons estudos.